Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal Cidade desta quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025, aqui na TV Princesa. E em breve estaremos de volta com o sinal de TV aberta através de um novo canal digital em parceria com a Rede Minas. Um relatório da Organização Mundial de Saúde aponta que doenças neurológicas são a principal causa da incapacidade. Os distúrbios variam de simples dores de cabeça a acidentes vasculares cerebrais. Aproximadamente 30% da população mundial enfrenta pelo menos uma dessas condições, montante que representa mais de 3 bilhões e 400 milhões de pessoas. Veja na reportagem da TV Cultura. Pelo menos 3 vezes por semana, a Maria já sabe o que vai acontecer. Enjoos, hipersensibilidade à luz, a enxaqueca não dá trégua. Se eu estou acordada, no trabalho, ali trabalhando umas 3 horas até que ela vá embora. Mas se eu estou em casa, como eu deito, aí eu acabo dormindo, aí quando eu acordo eu já estou bem. Para piorar, os sintomas vêm sempre acompanhados de mudanças emocionais bruscas. Eu perco a concentração, porque a dor é muito forte e como eu trabalho com computador, aí fica difícil também ficar olhando ali direto na tela. Aí eu vou pressionando para ver se para um pouco essa dor e acabo ficando irritada. Uso de medicação, limitação de atividades e o pior, lidar com a incompreensão das pessoas. Casos como o da Maria têm se tornado cada vez mais comuns no mundo. A incapacidade, na verdade, ela é tanto da parte física, existem incapacidades que podem ser aquelas que são visivelmente conhecidas. Então eu posso falar de uma incapacidade do paciente que realmente tem um déficit motor, não mexe o braço, não mexe a perna. Mas muitas vezes incapacidades são invisíveis. E o paciente pode ter um dano cognitivo, uma dificuldade específica cognitiva, alterações sensitivas, alterações de equilíbrio. Hoje, 1 em cada 3 habitantes do planeta enfrenta ao menos uma dessas condições, de acordo com o documento da OMS. São mais de 3 bilhões e 400 milhões de pessoas. Entre as principais doenças estão o acidente vascular cerebral, a enxaqueca, demências como Alzheimer, meningite, transtornos do espectro autista e cânceres no sistema nervoso. O envelhecimento da população e exames neurológicos cada vez mais precisos são algumas das razões que explicam a alta nos diagnósticos. Mas esse cenário também exige das autoridades de saúde mais políticas públicas que ajudem a diminuir os danos desses distúrbios, sobretudo nos terrenos da educação e da prevenção. Se eu não consigo ter educação sobre com a população leiga, se eu não consigo ter educação médica e de saúde adequada para um reconhecimento de profissionais, e se por fim eu não consigo fazer o diagnóstico, eu nunca vou falar de tratamento. Então existe uma linha de escala que deve ser seguida, porque isso de fato impacta economicamente o país e deve ser revisto como medida de saúde pública de forma emergencial, mas ainda não existe realmente algo acontecendo ao redor de forma efetiva. Entre as principais doenças apontadas no relatório da Organização Mundial de Saúde estão o acidente vascular cerebral, a enxaqueca, demências como Alzheimer, meningite, transtornos do espectro autista e cânceres do sistema nervoso. A pauta ainda é sobre saúde. Desde os primeiros meses de vida, pais e responsáveis por crianças devem ficar atentos aos primeiros sinais de engasgo e agir da forma correta para evitar complicações. A medicina atualizou procedimentos indicados para prestar o socorro da melhor forma possível, de acordo com a idade. Para crianças acima de 1 ano de idade, continuam válidas as manobras de desengasgo e reanimação, que consiste em compressões na região do estômago. Mas para bebês menores de 1 ano, a orientação mudou. Saiba o que fazer na reportagem da TV Cultura. As 5 pressões com as mãos fechadas sobre a região do estômago fazem parte da manobra de Heimlich. Desde a década de 1974, mais ou menos, um profissional da área de saúde, Dr. Heimlich, propôs uma manobra para o salvamento dessas crianças que ingerem um corpo estranho. Ela vale até hoje para ajudar a desengasgar pessoas com mais de 1 ano. Antes disso, a anatomia dos bebês demanda outros protocolos. Para os que têm até 6 meses de vida,
dúvida, que só bebem leite e apresentem sinais de engasgo, agora nenhuma manobra específica é recomendada. Deve-se apenas remover o excesso de secreções da boca com um papel e deixá-lo na vertical. A posição vai favorecer que o líquido desça. E, se não for suficiente, uma massagem leve nas costas deve ajudá-lo a concluir a deglutição. A partir dos 6 meses de idade, quando o bebê passa a ingerir alimentos sólidos, os procedimentos para desengasgo são outros. E, recentemente, a Associação Americana do Coração, responsável por definir os protocolos para primeiros socorros, também anunciou mudanças. A orientação inicial é também deixar o bebê na vertical. Caso o engasgo persista, é preciso deitá-lo de bruços, com o tronco apoiado pela mão, vias aéreas desobstruídas e fazer 5 pressões vigorosas com a parte inferior da palma da mão, em um movimento de baixo para cima, entre as escápulas por 5 vezes. Depois, coloque o bebê de barriga para cima sobre o antebraço e faça 5 pressões entre o umbigo e o peito, também com a palma da mão. Antes, a recomendação era que apenas 2 dedos fossem usados. A manobra deve ser repetida até que o corpo estranho seja expelido. Deve-se tomar muito cuidado nessa fase de não querer remover esse corpo estranho, porque muitas vezes, na hora de remover, você pode obstruir a via aérea total. De janeiro a setembro, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo registrou mais de 1.000 chamadas para engasgo. As faixas etárias que concentram o maior número de ocorrências são crianças de 1 a 5 anos e idosos com mais de 70 anos. O atendimento é feito pelo SAMU, que deve ser acionado pelo número 192 em caso de emergência. Prevenir engasgos em bebês de até 1 ano é possível com a ajuda de informação. Na fase dos líquidos, é sempre ofertar o leite, né? Sempre com o bebê bem inclinado, de esperar um pouco, não colocá-lo imediatamente no berço. Quando colocá-lo ao berço, sempre de barriguinha para cima, porque aí o reflexo do desengasgo vem de uma forma mais natural. Na fase já mais avançada, onde o bebê está descobrindo o ambiente, tomar muito cuidado com a exposição de brinquedos, objetos pequenos que ele possa levar à boca, porque ele vai ter a curiosidade. E vai levar. A realização correta desses procedimentos pode salvar vidas. E compartilhar essas informações com pais e responsáveis por crianças também contribui para que todos fiquem atualizados sobre as mudanças propostas pela medicina. Seguimos com a cotação da saca de 60 quilos do café arábica apurada hoje no mercado regional e também no mercado futuro. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 2.222. O tipo 7, R$ 2.161. No mercado futuro, a cotação fechou em alta. A saca de 60 quilos vale R$ 470. $71,70, alta de 75 centavos. Amanhã é o último dia para a inscrição de propostas de projetos a serem beneficiados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura em 2026. Podem participar pessoas físicas e jurídicas interessadas em promover atividades nas áreas de música, dança, teatro, literatura, artes visuais, audiovisual, patrimônio histórico, gastronomia, cultura popular e étnica, isso entre outras.
Cada projeto pode ser contemplado com a possibilidade de captação de até R$40 mil em recursos. Mais informações sobre esse processo estão disponíveis no edital publicado no site www.varginhacultural.com.br. A realização é da Prefeitura de Varginha, Fundação Cultural e Conselho Municipal de Incentivo à Cultura, que é o responsável pela avaliação das propostas. O Serviço Municipal Funerário, responsável pela administração do cemitério e velório municipais, convoca familiares e responsáveis por pessoas falecidas sepultadas nas covas de propriedade da Prefeitura de Varginha entre os anos de 2009 a 2018. A iniciativa visa gerar providências urgentes de translado de restos mortais que ainda não foram reclamados para a destinação das ossadas. Esse translado, é importante ressaltar que será feito apenas os restos mortais de pessoas que estão sepultadas lá no Campal Prefeitura. Ele se faz necessário por recomendação do Ministério da Saúde, pelo Meio Ambiente e também por necessidade de espaço. Desde que os jazigos lá do cemitério Campal, destinados às pessoas carentes e sem titularidade, já estão todos ocupados. Então, de fato, na medida que nós vamos desocupando os jazigos do Campal, nós vamos ocupando o cemitério municipal, o ossário, Então, a gente está solicitando que as pessoas, os familiares venham para poder falar o que querem ser feitos, o que eles querem fazer com os restos mortais dos seus entes queridos. Se vão sepultar em outro local. Então, é por isso que nós estamos convocando, porque eles venham aqui nos dar essa finalidade, nos dar essa informação. Aqui no cemitério municipal nós não vendemos, não tem mais concessão nenhuma. Então, somente no outro cemitério, que seria o Campal. Então, aqui, aquela pessoa que comparecer, que vir aqui, se ela não tiver onde colocar, vai permanecer no ossário municipal até outra destinação. Porém, essa pessoa tem que comparecer aqui para dizer para nós o que ela quer que seja feito. E se para ficar nesse ossário tem alguma taxa de manutenção? Não tem nada definido ainda, não tem taxa, vai continuar do jeito que está, por enquanto. Então, só para reforçar, qual que é o prazo final para que a pessoa possa fazer? Nós fizemos uma primeira publicação lá em agosto, para que as pessoas pudessem comparecer. Fizemos a segunda agora, de acordo com a nossa lei municipal 7.549. A gente tem que fazer o edital, divulgação, um mínimo 30 dias com antecedência, já foi divulgado lá atrás, então a pessoa tem até finalzinho de novembro para comparecer aqui. Mas o quanto antes ela vier, melhor para a gente organizar, O SEMU funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, à Rua Doutor Benevenuto Braz Vieira, número 455, no bairro Vila Andere. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3690-2109. Vamos de tempo? A previsão para sexta-feira em Varginha é de sol com aumento de nuvens, possibilidade de chuva de manhã, à tarde e à noite e temperaturas entre 19 e 24 graus. Veja como deve ficar o clima em toda a região. A sexta-feira será marcada pela circulação de umidade sobre o sul do país, que ainda mantém o tempo instável em diversas áreas, além da presença de uma frente fria afastada no oceano e perturbações em níveis médios da atmosfera, que sustentam a formação de nuvens de chuva na região sudeste. Enquanto isso, as pancadas de chuva continuam no centro-oeste e no norte, com chance de chuva forte e temporais isolados. E na região nordeste do país, o tempo firme e o calor predominam. No sul do Brasil, o céu amanhece nublado entre o litoral norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. A umidade vinda do oceano mantém o tempo mais fechado nessas áreas, principalmente na faixa leste. E no interior da região, o tempo fica mais aberto. Na região sudeste, céu mais carregado em São Paulo, Rio, Minas e no Espírito Santo, com aumento de nuvens ao longo do dia. Enquanto no norte de Minas, o sol predomina. Entre o leste e norte de Mato Grosso e boa parte de Goiás, as nuvens aumentam ao longo do dia. Enquanto no nordeste, céu parcialmente nublado nas faixas litorâneas e tempo mais firme no interior. E na região norte do país, nuvens mais carregadas no Amazonas, Roraima, Acre, Tocantins, centro-sul do Pará e em algumas áreas de Rondônia.
Na região Nordeste, as chuvas continuam de maneira isolada e passageira, restrita ao litoral da região, e pancadas isoladas no sul do Maranhão, próximo ao Tocantins. No sul, as chuvas se mantêm concentradas entre o litoral do Paraná e Santa Catarina, além do Nordeste gaúcho e Norte paranaense, de maneira moderada a forte intensidade. Já na região Sudeste, o tempo segue instável. Em São Paulo, chuva moderada a forte em várias áreas, podendo ser mais intensa em alguns pontos, principalmente no Norte, Nordeste e Leste paulista. Em Minas, a chuva se espalha e deve ocorrer de maneira mais forte em algumas regiões, principalmente no Centro-Sul, Triângulo Mineiro e Zona da Mata, com risco de volumes elevados e temporais isolados. No Rio de Janeiro e no Centro-Sul do Espírito Santo, também há chance de pancadas moderadas a fortes ao longo do dia. Em Mato Grosso do Sul, as pancadas de chuva também continuam, com destaque para Goiás, onde há risco de temporais no sudeste do estado. E na região norte do país, as instabilidades continuam espalhadas, entre o Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e grande parte do Pará. Em algumas áreas do sul, litoral do sudeste e boa parte da região nordeste, rajadas de vento variam, principalmente entre o litoral do Ceará, interior do Rio Grande do Norte e Paraíba, onde podem chegar até os 70 km por hora. E a umidade do ar permanece baixa no interior do Nordeste nesta sexta, principalmente no Piauí, Ceará, Bahia, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, podendo ficar abaixo dos 12%. Já em relação às temperaturas, máximas de 21 graus em Porto Alegre, 22 em São Paulo, 26 em Belo Horizonte e Campo Grande, 31 em Goiânia e 33 graus em Palmas. E daqui a pouco, a partir das 8 da noite, a banda Rural Willis de Monsenhor Paulo vai se apresentar no projeto Quinta da Boa Música. Com 15 anos de história, o grupo já é conhecido pelo público do QBM devido a vários shows realizados desde o início do projeto. O repertório é baseado em composições autorais e em grandes sucessos dos blues e rock internacional. No palco, Alexandre Pinheiro Bueno no vocal e gaita, Gustavo Ruse e Fernando Fonseca nas guitarras e backing vocals, Luiz Paulo Calvila no baixo e Nick Belato na bateria. O show é logo mais às 8 da noite na antiga estação ferroviária com entrada gratuita. O Quinta da Boa Música é uma realização da Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural com apoio da Guarda Civil Municipal. O folclore brasileiro é o conjunto de manifestações da cultura popular, como lendas, mitos, músicas, danças, festas e costumes transmitidos de geração em geração. E um dos personagens mais marcantes do nosso folclore é o Saci Pererê, que desde o ano de 2013 tem data comemorativa no dia 31 de outubro. Essa celebração do ícone do folclore foi criada com o objetivo de fazer uma oposição à supervalorização de elementos culturais de outros países em detrimento da cultura nacional. O Saci Pererê é um personagem travesso do nosso folclore, conhecido por suas risadas e pegadinhas. No dia 31 de outubro, celebramos o Dia do Saci, data muitas vezes esquecida por causa do Halloween. Apesar da influência de outras culturas, é importante valorizar nossas próprias tradições. O Saci Pererê, ele é uma figura folclórica, a figura mística brasileira, com origem tupi-guarani no sul do Brasil, que chamava de Sassá Pererequê, que era um menino que se transformava em pássaro. Com a chegada dos portugueses, os portugueses trouxeram a cultura dos duendes, dos gnomos, aonde colocaram um gorro vermelho nessa entidade. Com a vinda dos africanos para o Brasil, e aí nós vamos ver um fenômeno de dominação cultural. As culturas vão se sobrepondo, a cultura dominante em cima da cultura dominada. E no Brasil ocorreu um sincretismo religioso único com as matrizes africanas. Nos Estados Unidos, as religiões africanas foram sufocadas, não persistiram. No Brasil, elas conseguiram se adaptar à Igreja Católica, surgindo a Umbanda. E entre essas entidades, havia uma entidade chamada de Herê, que é uma criança na mitologia africana. Então, eles colocaram a mistura, surgiu uma criança negra, sem uma perna,
com um gorro, que é responsável pela peraltice. Então, a cultura do saci no Brasil, por exemplo, em Botucatu, existe o Clube dos Criadores de Saci. E em São Luís de Piratininga, no interior de São Paulo, existe a Associação Protetora dos Sacis. Então essa cultura tende a sobreviver. Nós não podemos deixar perder a nossa cultura, que cultura é a nossa identidade. Um povo sem cultura é um povo sem identidade. Você pode até conviver com outras culturas, mas jamais perder a sua. A lenda do Saci tem origem em influências africanas, lembrando o herê das religiões de matriz afro-brasileiras. O personagem simboliza a mistura de culturas que formam nossa identidade. O folclore brasileiro revela a riqueza e a diversidade que herdamos desde a colonização. A cultura africana ela sofre um bombardeio de outras culturas exatamente por isso. Então, algumas figuras místicas na cultura africana são associadas ao mal, né? Como é o caso do Saci Pererê. O Saci não é uma figura maléfica, não é uma figura demoníaca. Quem é que não tem um filho atentado? Quem é que não viu uma criança arteira? O Saci Pererê ele gosta, segundo a lenda, de esconder as coisas. Então, às vezes, quando criança, a gente estava procurando uma coisa, você não achava, foi o Saci que escondeu. Então, era tipo de maldades pequenas, de coisas ali, de travessuras, de roubar um ovo, fazer queimar um bolo, coisas comuns do dia a dia, para levar uma diversão, para levar uma brincadeira. Na época que existia telefone fixo, quem é que não dava trote? Quem é que não dá um susto, não brinca com alguém? Então é uma forma da cultura africana trazer isso para o lado místico do Saci. Mas em momento algum nós estamos falando em figuras demoníacas ou em figuras diabólicas. É apenas uma criança traquina. Embora conheçamos o Halloween como uma tradição dos Estados Unidos, ele foi levado para a América do Norte durante o período da colonização. Sua origem é celta, ligada a antigas celebrações. Com a imigração americana, quando nós vamos ver no século XVII uma fome muito grande, pegando o norte da Inglaterra, aí nós vamos pegar Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales. Houve uma migração em massa desse pessoal para os Estados Unidos, um país já em fase bem adiantada de colonização, mas ainda a colônia da Inglaterra. Aí nós estamos falando em meados do século XVIII. Então eles vão trazer essa cultura para os Estados Unidos. E eles vão trazer isso. Na cidade de Salem, em Massachusetts, vai acontecer deles associarem o dia do Halloween com as famosas bruxas. Nenhuma outra cidade das Américas teve uma inquisição tão forte como Salem. Acredita-se que 72 mulheres foram queimadas em Salem como bruxas. E onde vai se associar esse culto aos mortos, à bruxaria. Isso vai sendo trazido. Já no início do século XIX, os negros americanos começam a misturar a distribuição de doces, que era oferenda ao herê africano. Então, de onde vem a tradição de doces ou travessuras. O herê, que também vai dar origem ao nosso saci, não é uma criança má, é uma criança travessa. Quando ele não ganha doce, ele faz travessura. De onde vem doces e travessuras, começa na década de 30 e até hoje nos Estados Unidos. Você fazer a abóbora com uma vela dentro vem lá da Irlanda, onde eles usavam legumes com máscaras para afugentar os mortos.
Então, de onde vai surgindo essa mistura de cultura que vai ser trazida e a partir do ano 2000 isso no Brasil ganha mais força. Milton destaca a importância de valorizarmos nossa cultura e raízes brasileiras. Não se trata de religião ou julgamento de crenças, mas sim de reconhecer a riqueza das lendas que fazem parte da nossa identidade. O folclore é a expressão viva da nossa história e tradição. Você pode ter a convivência cultural, isso é natural, é saudável. Mas você não pode, em momento algum, sufocar a sua cultura. No momento em que você importa e acha que a cultura do outro é melhor do que a sua, aí é um passo para você desvalorizar a sua religião, a sua língua, o seu sobrenome, a querer importar tudo. É muito importante, e aí nós temos um papel preponderante da escola, principalmente dos anos iniciais, em manter o folclore como parte viva na educação. Tá? E nós precisamos valorizar isso, nós precisamos dar valor no que nós temos, numa cultura forte como o Brasil tem. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em cultura. Você vê, nós temos as folias de reis, as congadas, né? Nós temos o Saci Pererê, a cuca, o curupira e outras tantas coisas que nós não podemos tratar como coisa secundária, como coisa sem importante. Um povo sem cultura é um povo morto. A melhor forma que você tem de extinguir uma civilização é sufocar a sua cultura. Isso é a morte de um povo, é a morte da sua cultura. Então nós precisamos dar valor, nós precisamos estudar, precisamos comentar que existe, né? Precisamos mostrar para os nossos filhos, faz parte do nosso aprendizado. Ah, eu não acredito. Tudo bem, não precisa acreditar. A cultura, ela existe independente da sua crença e precisa ser valorizada. A data comemorativa nacional foi instituída em 2013, mas no estado de São Paulo isso ocorreu no ano de 2004. O Dia do Saci Pererê costuma ser comemorado em escolas de educação infantil, onde são realizados eventos e atividades relacionadas ao personagem e ao folclore nacional. E nesta quinta-feira, às 19h, o Centro Universitário do Sul de Minas realiza a primeira edição da tradicional Cerimônia do Jaleco para os calouros da primeira turma do curso de Medicina, a mais nova graduação oferecida pela instituição de ensino em Varginha. A solenidade marca o início da vida acadêmica dos estudantes universitários, um momento simbólico que representa responsabilidade, ética, compromisso com a vida e respeito aos pacientes. Bom, a cerimônia do Jaleco é uma cerimônia muito importante, simbólica e tradicional, sobretudo nos cursos da área da saúde. E amanhã teremos então a nossa primeira cerimônia do Jaleco do nosso curso de medicina, que é quando então efetivamente os nossos alunos vestem o jaleco branco pela primeira vez. É uma cerimônia muito especial, onde os alunos, né, escolhem os seus padrinhos e madrinhas para vestirem os jalecos, né, neles. Nesse momento, eles fazem o juramento do jaleco e reforçam o seu compromisso ético com a ciência, né, e com a saúde. É um momento também da gente reforçar o papel do ser humano, da saúde, da empatia e também de fazer essa transição entre a sala de aula, né, a teoria, com a prática. Nós iniciamos as aulas no dia 1º de outubro, nós temos 55 alunos já cursando conosco. As aulas acontecem no período integral, né, das 8 horas da manhã até às 17 horas. Então os alunos já estão imersos, né, na teoria e também na prática. Então essa cerimônia vem para chancelar essa transição, né? Agora eles saem da sala de aula para o campo de estágio. Varginha era a única cidade de região polo da área da saúde que ainda não tinha um curso de medicina. Então o curso foi instalado aqui, beneficiando toda a nossa região de saúde. Nós temos aí alunos de várias cidades, né, dos municípios. Nós temos convênios com mais de 30 hospitais da nossa região de saúde. Então a gente acredita que nós vamos potencializar não só o ensino médico, né, mas também melhorar a atuação né, de todos os profissionais da saúde e também potencializar o desenvolvimento econômico da nossa cidade.
Essa cerimônia ela é aberta ao público? Como é que vai funcionar? Sim, ela é aberta ao público, nós deixamos o convite, né, para toda a imprensa, para toda a comunidade. Os alunos estarão com todas as suas famílias, né, com seus familiares, então a gente espera que seja uma cerimônia memorável para todos. A cerimônia do jaleco do curso de Medicina do UNES acontece daqui a pouco, às 19h no Teatro Municipal Capitólio. Além de universitários, familiares e amigos, o evento deve contar com a parceria, com a presença de professores, profissionais de medicina e autoridades. As aulas começam no dia 1º de outubro. E o Centro de Excelência em Cafeicultura realiza 2 importantes cursos de qualidade de café. O primeiro é o Cup of Excellence, organizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais. O outro, o concurso de cafés especiais da Cocamig, Cooperativa Central de Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais. A organização reúne 16 cooperativas de café e agropecuária das regiões Sul de Minas, Matas de Minas e Cerrado Mineiro. O Centro de Excelência em Cafeicultura está sediando a Taça da Excelência, Cup of Excellence, renomado concurso de cafés especiais do mundo. O evento é realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, BSCA, e conta com a participação de juízes internacionais e amostras de cafés provenientes de diversas regiões do planeta. A gente tem que lembrar que o Centro de Excelência é uma unidade de ensino. Nosso principal produto e objetivo é dar qualificação profissional para produtores, seus colaboradores, familiares e também pessoas do público urbano. Mas nós também realizamos uma série de eventos aqui, treinamentos, formações, cursos que acontecem semanalmente aqui. Então essa Copa está acontecendo aqui, onde vem cafés do mundo inteiro, são cafés especiais, com juízes que são os degustadores do mundo inteiro. E hoje, nessa Copa, tem muitos juízes do mundo asiático. Japoneses, chineses, tem americanos, tem da América Central. Então, é uma Copa internacional de cafés especiais que estão acontecendo aqui. O diretor do centro destaca que receber um evento dessa magnitude reforça a importância do local como polo de referência técnica e científica, além de contribuir diretamente com o fortalecimento do agronegócio e do comércio de cafés especiais. O Centro de Excelência em Cafeicultura, ele faz parte do sistema FAENG-SENAR. A FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, ela tem uma função muito importante, que é controlar o que se faz e ajudar aos cafeicultores, aos produtores de forma geral. Então, quando nós trazemos eventos para cá, nós, de certa forma, controlamos as narrativas que acontecem no agro. Mostramos a verdade que acontece aqui, o trabalho que é feito, o que se gera de valor agregado. Então, além dessa importância, nós também fazemos com que nossos alunos também participem desses eventos, através como estagiários, ajudando os juízes internacionais e entendendo como funciona esse mercado. Isso agrega valor para esse futuro profissional do mercado do setor cafeeiro. O Brasil ele era conhecido como um produtor de volume de café. A gente vendia o café tipo Santos, o café bebida dura. Então hoje, perante o mundo, nós estamos mostrando que nós produzimos cafés de excelente qualidade. E enquanto nós começamos a fazer esse trabalho aí, junto com produtores rurais do mundo inteiro, trazendo essas copas para dentro do Brasil e mostrando que os nossos cafés são de qualidade superior, nós vamos agregar valor a toda a produção de café do Brasil. E isso é importante porque gera mais renda para o produtor, para o cafeicultor, para gerar renda interna também. Hoje, por exemplo, a cafeicultura, ela, no ano de 2024, exportou mais do que o minério em Minas Gerais. Então, o agronegócio ele é importante para o produtor, sim, mas ele é importante, muito importante para o nosso estado, para gerar renda, para que com essa renda se possa fazer outras coisas que são importantes para toda a população. O Centro de Excelência é também palco do 12º concurso de cafés especiais da Cocamig. A Cocamig, representa a união de 17 cooperativas e anualmente ela faz o concurso de qualidade de cafés que são comercializados, apoiando todas essas cooperativas. E aqui a gente, durante essa semana, está acontecendo o concurso dela, onde pega
todos os cafés de todas as cooperativas, são 17 cooperativas, e os juízes, né, os mestres de torras, vão avaliar esses cafés e decidir os 10 melhores nas categorias de natural, cereja descascado e fermentados. É muito importante para engrandecer o nosso conhecimento, né? O network também é muito importante, né? Saber a qualidade dos cafés, como que está em cada safra. Isso auxilia muito para a gente, e principalmente quando a gente estiver no mercado de trabalho lá fora, né? Isso engrandece e traz uma experiência para a gente de como funciona todo o concurso, né? E desde lá da fazenda até na xícara. A realização simultânea dos dois eventos evidencia a relevância do setor cafeeiro e o trabalho dedicado ao seu desenvolvimento, possibilitada pela estrutura oferecida pelo Centro de Excelência em Cafeicultura. Essas provas só podem vir para o Centro de Excelência em Cafeicultura porque nós temos uma infraestrutura de laboratórios de torra, de classificação e degustação de cafés, que é importante para que esses eventos aconteçam de uma forma satisfatória e sem problemas. Então, o Senar, através da criação do Centro de Excelência, colocou equipamentos de ponta aqui para que todos esses campeonatos ocorram da melhor forma possível. Para acompanhar os resultados desses concursos, basta acessar o site da Associação Brasileira de Cafés Especiais, www.bsca.com.br. O Jornal Cidade fica por aqui. Em breve, a TV Princesa estará de volta à TV aberta com um novo canal digital. Para você, uma boa e abençoada noite e até amanhã. Concluída no final de semana. Autoridades falaram sobre projeção do mercado e cria 213 mil empregos formais em setembro, aponta CAGED. Desmatamento na Amazônia cai pelo terceiro ano seguido e atinge uma das menores taxas da série histórica. Donald Trump e Xi Jinping fecham um acordo para reduzir tarifas sobre produtos chineses. Há 10 dias do Enem 2025, professores e estudantes destacam: mais do que decorar fórmulas, datas e leis, é preciso prática de leitura. Um grande volume de textos marca as provas, inclusive de matemática. O Repórter Nacional é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC. Repórter Nacional. 6h32. O governo do estado do Rio de Janeiro informou que a lista com os nomes dos mortos na mega operação nos complexos da Penha e do Alemão na terça-feira deve ser concluída no final de semana. Autoridades falaram sobre esse assunto agora à tarde e deram os detalhes do trabalho da perícia. A nossa repórter Tatiana Alves acompanhou e traz agora as informações. A lista com os nomes dos mortos da mega operação policial no Rio de Janeiro, realizada na última terça-feira e que registra mais de 120 vítimas, deve ser finalizada até o fim de semana. Essa foi a previsão repassada pelo secretário de Segurança, Vitor Santos, em entrevista nesta quinta-feira. Segundo o secretário, um dos motivos que dificulta a identificação dos mortos é que muitos deles são de outros estados. Vitor Santos ressaltou que a perícia vai identificar se os corpos sofreram algum tipo de ferimento depois que já estavam mortos. De acordo com o governo estadual, foram 121 mortos, 4 deles policiais. Sobre os vídeos que circularam mostrando os mortos sendo transportados pelos próprios moradores, um deles decapitado, o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, afirmou que a perícia vai identificar se houve alguma violação e, caso tenha ocorrido, a conduta dos envolvidos será apurada. Nós instauramos inquérito para apurar o crime de fraude processual pela remoção indevida e ilegal desses corpos. Estavam todos com roupas táticas camufladas, que a gente chama de roupa guinda, ou seja, que é para se camuflar em áreas de mata, e chegaram lá todos de cueca, como se houvesse um passo de mágica. Então, nessa investigação, nós já detectamos
detectamos que alguns veículos utilizados foram veículos roubados, ou seja, muitos marginais que fizeram a remoção desses corpos. Outro assunto questionado na entrevista coletiva foram as suspeitas de vazamento da operação, que foram prontamente rebatidas pelo secretário de Polícia Civil. Felipe Cury negou que houve vazamento, mas ressaltou o desafio do sigilo de uma operação que contou com mais de 2.500 agentes, além do fato de que os criminosos ficam em permanente alerta na região. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. 6h34, e a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, prometeu uma perícia independente para averiguar as circunstâncias das mortes resultantes dessa mega operação realizada no Rio de Janeiro. Junto com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e parlamentares, Macaé Evaristo esteve hoje à tarde na comunidade do Complexo da Penha. Vamos direto à capital fluminense falar agora com a nossa repórter Carol Pessoa, que acompanhou e tem os detalhes. Boa noite, Carol. Olá, Juliana, boa noite para você, boa noite para todos, é isso mesmo. As ministras da Igualdade Racial, Aniele Franco, e dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, estiveram hoje no Rio de Janeiro acompanhando os desdobramentos da operação policial que ocorreu nos complexos da Penha e do Alemão na última terça e que deixou mais de 100 mortos. Parlamentares federais e estaduais também participaram do encontro realizado na CUFA, Central Única das Favelas, no Complexo da Penha. A ministra Macaé Evaristo prometeu uma perícia independente para averiguar as circunstâncias dos assassinatos na ação. Para a ministra, a operação foi um fracasso e o que precisa ser feito é combater as fontes de financiamento do crime organizado. Essa operação foi um fracasso. É inadmissível uma operação para combate ao crime organizado, que é o que nós defendemos, não usar inteligência para garantir a sua efetividade. Ninguém tem o objetivo de matar as pessoas. Se a gente quer combater o crime organizado, nós temos que começar de cima. Nós temos que começar asfixiando, né? Pegando onde é que está o dinheiro. Porque se tem crime organizado, tem setores e segmentos que estão lucrando com esse crime organizado. A ministra Aniele Franco também reforçou críticas à letalidade da operação. Nenhum corpo tombado, nenhum mereça ser tombado como que a gente tem assistido aqui, né? E tem vivenciado nos últimos dias. Então, o nosso papel aqui é fazer com que os nossos ministérios e outros ministérios também, né, pela liderança do presidente Lula, junto com os parlamentares, para que a gente possa, de fato, chegar em quem mais precisa. Os representantes do poder público receberam demandas por atendimento psicossocial, serviços públicos, além de alternativas de trabalho para a juventude local. A ministra Macaé Evaristo prometeu criar uma comissão emergencial integrada por vários ministérios para atender às reivindicações. Voltamos com vocês, Juliana. Obrigada, Carol Pessoa, falando ao vivo do Rio de Janeiro. Qualquer novidade você pode chamar a gente aqui, Carol. Agora 6h37, e ainda sobre esse assunto, gente, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro foi impedida de acompanhar as perícias técnicas das vítimas dessa mega operação e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O trabalho desenvolvido por peritos oficiais da Polícia Civil é acompanhado por técnicos independentes do MP. Quem vai explicar essa história para a gente é Daniela Longuinho, que está aqui no estúdio. Boa noite, Dani, conta os detalhes pra gente. Boa noite, Juliana, boa noite, ouvintes. É isso, olha, além da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública da União pediu ao Supremo Tribunal Federal para acompanhar as perícias dos corpos das vítimas da operação policial, que ocorreu então nos complexos do Alemão e da Penha, como a gente tem falado. O pedido em caráter de urgência foi feito no âmbito da chamada ADPF das favelas, que tramita no STF. O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a defensora pública e coordenadora do Núcleo de Investigação Defensiva do Rio de Janeiro, Rafaela Garcês, o acesso técnico de peritos do órgão ao Instituto Médico Legal não tem caráter de responsabilização, mas de colaboração e para produzir pareceres. Ninguém aqui está acusando ninguém, mas é muito importante que haja uma ampla sindicabilidade, né, de como se operaram essas mortes, e para isso é imprescindível também a presença da Defensoria Pública, que inclusive é parte na DPF, que busca efetivamente a redução da letalidade policial no nosso estado.
Em comunicado, a Defensoria Pública da União também pede para participar da audiência agendada para a próxima segunda-feira no Rio de Janeiro, quando o governador Cláudio Castro prestará informações sobre a Operação Contenção. A Defensoria Pública da União requer ainda acompanhar todos os atos da ação judicial. Juliana. Obrigada, Daniela Longuinho. Você volta já já com outras informações, agora às 6h39. Vamos mudar um pouco de assunto, trazer notícias do Congresso Nacional, porque o projeto de lei que torna permanente as mudanças no imposto de renda para quem recebe até R$5.000 foi aprovado pelo Congresso e agora segue para a sanção do presidente. A reportagem é de Priscila Mazenotti. O Congresso aprovou a proposta que torna permanente a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. O texto altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê a isenção pelo prazo de 5 anos. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. A proposta que amplia a faixa de isenção do IR já foi aprovada na Câmara e aguarda votação no Senado. Ela também estabelece um desconto gradual para quem ganha entre R$5.000 e R$7.350 mensais e uma tributação também gradual para as grandes rendas, aquelas acima de R$600.000 por ano. É a progressividade tributária, segundo o governo. Quem ganha mais, paga mais. O relator é o senador Renan Calheiros, que tem se reunido com a equipe econômica para definir detalhes. As negociações têm sido no sentido de evitar que o projeto volte para a Câmara se for alterado, ou seja, que vá rapidamente para a sanção presidencial. Segundo Renan Calheiros, são diferentes cenários no horizonte. As emendas, o desmembramento do texto para a sanção apenas da parte de acordo, ou a votação do texto atual com a apresentação posterior de um outro projeto feito somente com as alterações dos senadores. O relatório do senador Renan Calheiros deverá ser apresentado na próxima semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. 6h40 e outra notícia do Congresso foi votada nesta quinta, a medida provisória do governo federal que busca evitar um aumento da conta de luz. Assunto que interessa a todos nós. Gésio Passos acompanhou essa votação, traz as informações para a gente. Boa noite, Gésio. Boa noite, Juliana. Boa noite, ouvintes. Olha, Juliana, uma decisão do Congresso Nacional do começo do ano exigia a contratação de termoelétricas, podendo elevar os custos da conta de luz. E para evitar o aumento, um texto alternativo à medida provisória do governo federal foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado hoje, modificando também a regulamentação do setor elétrico. O texto aprovado nesta quinta-feira acaba com a obrigação de compra de energia de termoelétricas movido a gás, mas mantém a reserva para aquelas movidas a carvão. Além disso, prevê mecanismos para limitar os encargos das tarifas pagas pelos consumidores para financiar políticas públicas e subsídios para a energia renovável. O projeto ainda permite a abertura do mercado de energia, possibilitando que o consumidor escolha a distribuidora de energia de sua preferência, mas isso só a partir de dezembro de 2027. Outra mudança será na forma como será cobrado os royalties do petróleo, aumentando a arrecadação dos municípios onde ocorre a extração. E o texto agora vai para a sanção da Presidência da República, Juliana. Muito obrigada, Gésio. Agora 6h42. Vamos trazer uma boa notícia. O mês de setembro teve um saldo positivo de mais de 200 mil empregos formais gerados aqui no país. Esse resultado superou a expectativa do mercado. Os dados do Ministério do Trabalho foram divulgados hoje. Daniela Longuinho está de volta, ela também acompanhou essa divulgação. Dani, o que trazem esses números? Juliana, ouvintes, o Brasil criou 213 mil empregos formais em setembro, segundo dados do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Foram quase 2.290.000 admissões contra quase 2.080.000 desligamentos em todo o país. Todos os 5 grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldo positivo em setembro. Destaque para o setor de serviços, com 106 mil postos de trabalho, aumento de 0,5 ponto percentual. Em seguida, aparece a indústria, com 43 mil vagas, aumento de 0,5 ponto percentual também. Comércio apareceu com crescimento de 0,3%, saldo de 36 mil vagas. Agropecuária de 0,2%, pouco mais de 3.100 vagas. E a construção civil ficou com o maior percentual de crescimento, 0,8%,
cerca de 24 mil postos. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, atribuiu o crescimento no setor da construção à política habitacional do governo federal. Construção é resultado da política Minha Casa Minha Vida. O governo tem trabalhado bastante isso para suprir a deficiência habitacional no país e com grande esforço do Fundo de Garantia em financiar, e não somente financiar, mas puxar os juros para baixo a partir dos subsídios oferecidos pelo governo. Todas as 27 unidades da federação registraram saldo positivos de empregos. Os maiores resultados foram observados em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o saldo de empregos chega a 1.700.000 novos vínculos com carteira assinada, crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. É isso, Juliana. Muito obrigada, Daniela Longuinho. Agora, 6h44. Hora certa no horário de Brasília, e você vai ouvir daqui a pouco. Ministério da Cultura lança edital voltado para festivais audiovisuais no valor de 17 milhões de reais. Repórter Nacional. Jazinho, a Sara Kines chega com essa informação, mas antes vamos trazer notícias internacionais. Os presidentes Donald Trump dos Estados Unidos e Xi Jinping da China fecharam um acordo para redução de tarifas a produtos chineses. Esse é um dos destaques do nosso Giro Internacional de hoje, com a repórter Patrícia Maia. A polícia francesa prendeu 5 novos suspeitos de participação no roubo histórico do Museu do Louvre. Outros 2 suspeitos, presos no último sábado, admitiram parcialmente o envolvimento no crime, mas as joias continuam desaparecidas. O roubo do museu mais famoso do mundo aconteceu no último dia 19, quando 4 homens encapuzados entraram no local em plena luz do dia, usando um guindaste. Eles levaram joias da coroa francesa avaliadas em 88 milhões de euros. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, fecharam um acordo hoje para reduzir tarifas sobre produtos chineses. Os 2 líderes se reuniram na cidade de Busan, na Coreia do Sul. Pelo acordo, o governo americano vai reduzir de 57% para 47% as taxas sobre produtos chineses. E o imposto sobre produtos relacionados ao fentanil caiu de 20% para 10%. Em troca, Pequim deverá retomar a compra de soja americana, manter o fluxo de exportação de terras raras e combater o comércio ilícito de fentanil. Os jamaicanos seguem a operação de limpeza e recuperação dos locais afetados pela passagem do furacão Melissa. 2 dias depois, muitas cidades ainda têm estradas bloqueadas por árvores, entulho acumulado e postes de energia caídos. De categoria 5, essa foi a tempestade mais forte a atingir a Jamaica. Já em Cuba, a população tenta colocar a vida em ordem depois do furacão. Moradores reinstalam telhados arrancados por ventos de 200 km por hora e retiram água de dentro das residências. Após passar por Cuba, o Melissa seguiu para as Bahamas, na categoria 1, onde chegou levando ventos fortes, chuvas e ondas de tempestade. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Patrícia Maia. 6h47, agora de volta ao Noticiário Brasileiro. Nosso assunto é meio ambiente. Pelo 3º ano seguido, gente, a taxa de desmatamento caiu na Amazônia. Uma informação que interessa não só a nós brasileiros, mas ao mundo inteiro. Esses dados foram divulgados hoje à tarde. Pedro Lacerda, boa noite. São dados a serem comemorados, não é? Boa noite, Juliana. Boa noite, ouvintes. Com certeza, a taxa de desmatamento na Amazônia Legal teve uma redução de 11,8% entre agosto de 2024 e julho de 2025, na comparação com o ciclo de 2023 a 2024, e obteve o terceiro.
Estamos apresentando Antena MEC. Em Porto Alegre, o Instituto Ling cedia neste sábado, dia 1º de novembro, o sarau Érico Veríssimo, 120 anos, muitas histórias para contar. A proposta é de celebrar a vida e a obra do escritor Érico Veríssimo através de leituras, causos e milongas. O evento tem curadoria de Márcia Ivana de Lima e Silva, contando com as participações de nomes importantes da atual cena literária gaúcha, como Cátia Simon, Sérgio Gonzaga e Vinícius Brum. O sarau acontece às 4h30 da tarde. O Instituto Ling fica na rua João Caetano, 440, no bairro de Três Figueiras, na capital gaúcha. A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia. Mais informações através do site institutoling.org.br. Antena MEC.
Ouvimos Transição Planetária, composição e performance de Carol Panesi. E o Antena MEC vai ficando por aqui, mas você já está convidado para o nosso próximo encontro, nesta sexta-feira, às 18h. Eu sou Rui Vasconcelos e o Antena MEC é uma realização da Rádio MEC. Terminamos ao som de Cainã, composição de Edu Ribeiro, na interpretação dele próprio, ao lado de Toninho Ferragutti e Fábio Peron. Muito obrigado pela sua companhia. Continue em nossa sintonia. Uma boa noite para você e até amanhã. Antena MEC. Rádio MEC, a primeira do Brasil. No ar desde 1923. Entre em contato com a Rádio MEC pelo WhatsApp. Salve nos seus contatos 21 99 710 0537. Esperamos por você. Rádio MEC, clássica e atual. Rádio MEC, música, educação e cultura. 99,3 FM Rio de Janeiro, 87,1 FM Belo Horizonte, Brasília, ondas médias 800 kHz. Rádio MEC, uma emissora pública da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.